acolhe a todos, todas e todes nessa manhã em nosso primeiro Congresso Nacional do Feminino na Literatura. Hoje teremos o prazer de receber a professora, só um momento, a professora doutora Amanda Ramalho de Freitas Brito, com a palestra intitulada Poetnografia dos Versos, Transmodernidade na Poesia Feminina Latino-Americana. A professora Amanda possui licenciatura em Letras pela Universidade Federal de Campina Grande, mestrado e doutorado em Letras pela Universidade Federal da Paraíba. Tem experiência nas áreas de literatura comparada, literatura, cultura e críticas contemporâneas e psicanálise, com ênfase nos estudos de poesia contemporânea e narrativa cinematográfica. Foi professora substituta de Língua e Literatura Latina da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB. Possui professora assistente em Literatura Brasileira e Teoria Literária na Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL, e professora de Literatura Brasileira no Campus 4 da Universidade Federal da Paraíba. Atualmente é professora adjunta de Literatura de Língua Portuguesa pelo Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da UFPB e coordenadora do grupo de pesquisa GELIC, aqui na UFPB, onde realiza estudos acerca da subjetividade ética na poesia e no cinema latino-americano, procurando compreender a relação entre a ética da libertação, do Eurico Dussel, e as teorias críticas do sujeito na literatura e em outras áreas do conhecimento. É com muito prazer que recebemos a professora Amanda para esse momento de troca e de construção teórica. E agradecemos a todas e todos por estarem conosco nesse dia. Professora Amanda, imenso prazer tê-la aqui conosco. A sala é toda sua. Muito obrigada, Fred, pela apresentação, pela acolhida sempre tão generosa. Eu saúdo, com um abraço e muito carinho a todos, todas e todos que aqui estão presentes. Porque falar sobre um tema como esse, como o Fred bem colocou, é um tema que nos convida a pensar a nossa própria periferia, tema que está sendo aniquilado, está sendo perseguido, em decorrência do aspecto político, da conjuntura política na qual nós estamos inseridos. Então, eu aproveito para agradecer a Vanessa pelo convite, a Fred pela mediação, e parabenizo o LIGEPS pela importância do evento e por deixar aberto o microfone às vozes da cultura transmoderna. Então, é um imenso prazer estar aqui hoje com vocês, falando sobre transmodernidade e poesia feminina na América Latina, e, sobretudo, dentro de um congresso sobre poéticas femininas, que eu me sinto bastante representada por esse evento, e tenho acompanhado aí a algumas palestras, e está sendo bastante interessante o foco, os enquadres e a perspectiva que vocês têm trazido. Então, parabenizo mais uma vez o LIGEPS. É sempre um prazer imenso poder fazer trocas com vocês, e espero que a gente possa conversar bastante hoje sobre essa perspectiva da transmodernidade, que é, na verdade, uma reflexão que um grupo de filósofos na América Latina, considerando pesquisadores do Chile, da Argentina e do México em especial, pensam e repensam o contexto da cultura contemporânea nos anos 60, diante de todo aqueles sistemas que foram se instaurando ditatoriais na América Latina. Esses filósofos, e dentre eles o Henrique Dussel, que é a chave de compreensão aqui para o debate que eu vou realizar hoje. Então, eu trago algumas referências a alguns livros do filósofo, que vai nos possibilitar repensar a epistemologia da crítica moderna, tendo em vista que ele vai trazer um debate que ainda é muito caro às nossas reflexões, sobretudo no campo da literatura e da cultura, que é essa permanência da modernidade com seus aspectos ainda coloniais, e ao mesmo tempo propõe essa nova terminologia, que é a transmodernidade, que é uma terminologia que ele vai propor no final dos anos 50, dentro de toda aquela efervescência, de toda aquela movimentação da cultura na América Latina e da urgência de se pensar o locus de enunciação dessa cultura. Então, em substituição ao pós-moderno, que já vinha sendo discutido nos anos 60, o Henrique Dussel vai pensar essa terminologia, transmodernidade, E eu parto, a princípio, minhas reflexões desse conceito inicial. Por quê?
Porque transmoderno, da própria terminologia, da própria etimologia, o que seria, né, o transmoderno, etimologicamente falando, é aquilo que está além da modernidade. Então, ele trabalha com esse prefixo para nos fazer repensar a compreensão crítica que se estabelecia naquele momento em torno de uma pós-modernidade. Por quê? Porque a pós-modernidade era uma crítica da modernidade, mas feita por europeus, ainda concentrada num olhar eurocêntrico e, posteriormente, né, num olhar estadunidense, que o Henrique Dussel, na ocasião, nos anos 50, ainda vai chamar o olhar americano, né, a América enquanto Estados Unidos, mas esse termo ele vai ser reformulado posteriormente, e a gente vai tomar nosso lugar, né, de cultura americana, que não é só os Estados Unidos que está dentro da América. Então, dentro dessa perspectiva, ele vai ressaltar que a pós-modernidade é uma continuidade ainda da modernidade e é uma crítica ainda feita por europeus que não considera especificidades das culturas periféricas na qual se insere nesse contexto da América Latina. Então, ele pensa a transmodernidade, que é pensar essa cultura latino-americana a partir dos próprios teóricos latino-americanos, dos próprios pensadores e da própria literatura, da própria arte, da própria cultura latino-americana. Então, estabelecer um parâmetro crítico transversal com a modernidade a partir do locus de enunciação da própria América Latina. Eu vou esmiuçar melhor essas questões, mas para abrir aqui nossa reflexão sinestésica por meio da literatura, eu queria compartilhar com vocês um poema slam, né, de Luiz Ribeiro, e eu quero que vocês prestem atenção no modo como essa poesia é colocada, e eu vou dizer por quê, né, eu começo minha fala a partir desse lugar da poesia slam. Eu vou compartilhar aqui, peço licença, só um minutinho. Excuse-moi, pardon, mais je ne parle pas bien français, je ne parle pas bien anglais non plus, je ne parle pas bien, 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 moi, eu, ai, me, eu tenho uma língua solta que não me deixa esquecer que cada palavra minha é resquício da colonização. Cada verbo que aprendi a conjugar foi me ensinado com a missão de me afastar de quem veio antes. Nossas escolas não nos ensinam a dar voos, subentendem que nós, retintos, ainda temos grilhões nos pés. Esse meu português truncado faz soar em meus ouvidos o lançar dos chicotes. Em costas de couros pretos, nos terreiros de Umbanda evocam entidade e liberdade com o idioma que tentou nos prender. A cada sílaba separada, relembro do quanto fomos e ainda somos segregados. Nos encostaram na margem devido a uma falsa abolição que nos transformou em bordas. Mais je ne parle pas bien. Je ne parle pas bien, je ne parle pas bien. Tiraram de nós o acesso à ascensão, mas eis que da beira, ressurgimos. Reinvenção. Nossa revolução surge e urge das nossas bocas, das falas ensinadas que são aprendidas, muitas não compreendidas. Salve a cada gíria. Je ne parle pas bien, mas temos funk e blues. De Baltimore a Heliópolis, com todo respeito, Edith Piaf, não é você quem toca no meu set list. Eu tenho dançado ao som de cole, cole, cole la petit, cole, cole. Cole la petit, je ne parle pas bien. O que era arma de colonizador está virando revide de ex-colonizado. Estamos aprendendo as suas línguas e descolonizando os pensamentos. Estamos reescrevendo o futuro da história. Mas não me peçam para falar bem,
Não me peçam para falar bem, não me peçam para falar bem, parce que je ne parle pas bien, je ne parle pas bien, je ne parle pas bien, rien. Eu é que não vou falar bem de nada do que vocês me ensinaram. Então, eu trago inicialmente aqui na minha fala essa poesia islã, né, que inclusive está aqui nesse livro, nessa coletânea aqui, Negritude, que é um livro que reúne uma série, né, de poemas que foram apresentados, né, em batalhas de islãs, e dentre eles está o de Luz Ribeiro, que é uma poetisa, né, de São Paulo. E a poesia islã, ela tem essa característica de trazer a linguagem poética para mais próximo da periferia, né? E essa linguagem poética, ela vai ler e reler essa modernidade, né? Em que sentido? É interessante a gente pensar nisso, porque o transmoderno, como crítica da modernidade, a partir do lugar da periferia, é aquele que valoriza a cultura popular. Então, a cultura popular é o elemento-chave de compreensão da teoria de Henrique Dussel, que também vai ser retomado por outros pesquisadores e críticos, exemplo de Oswaldo Ardiles, também filósofo argentino, em que eles vão pensar e estabelecer a cultura popular no campo da arte e da literatura como um caminho para se compreender essa modernidade criticamente. Então, quando se pensa em cultura popular, do ponto de vista desses autores latino-americanos, eles estão trazendo para o debate aquela cultura que é produzida pelo povo. Então, eles entendem como cultura popular, e eu estou situando esse contexto porque a conceituação de cultura popular muda de acordo com a crítica, mas nessa crítica que eu adoto aqui para pensar essa perspectiva crítica da modernidade e pensar a poesia feminina dentro desse contexto, ele vai pensar a cultura popular como aquela produzida pelo povo. E tem uma questão interessante que o Dussel levanta, que é trazer a cultura popular para a massa. Então, é fazer a massa se reconhecer nessa cultura popular, porque frequentemente a massa é colocada como uma cultura inferior, e quando se pensa em cultura de massa, normalmente se associa àquela cultura imposta pela própria elite ilustrada, como chama Dulce. O que seria a elite ilustrada? São a elite desses países, né, periféricos do Sul, que se acomodam à perspectiva moderna colonial e reproduzem um sistema de dominação por meio da cultura. Então, estabelecem, usufruem, usurpam a perspectiva do que seria a cultura popular para impor uma cultura de massa. Então, Dussel, entre esse grupo de críticos dos anos 60, eles propõem pensar a cultura popular como um mecanismo de resistência e transformação da nossa compreensão de cultura, de memória e de etnia. Então, essa compreensão de cultura, memória e etnias, melhor dizendo, ela vem a partir dessa busca de estender essa perspectiva do que seria a cultura popular, aquela produzida pelo próprio povo, que, embora esteja numa situação de opressão frequentemente, consegue se distanciar. Né? E esse é um ponto interessante que eles levantam. Como essa cultura produzida pelo povo, ela constantemente está se distanciando dessa ideologia dominante e constantemente está descrevendo e prescrevendo e propondo uma alternativa para o entendimento de si, o que se estabelece como a autoconsciência. E aí, nessa perspectiva, por exemplo, a poesia islã, ela é uma poesia que é produzida pelo povo, daí o seu caráter de cultura popular, de acordo com esses filósofos, com esses críticos, de acordo com a crítica da libertação, porque a partir desse conceito de transmodernidade, Dussel propõe uma ética da libertação, e o que seria a ética da libertação é considerar a vida do lugar da experiência do sujeito, é considerar a vida a partir da intersubjetividade, é considerar a vida a partir do locus da enunciação.
né, se distanciando daquele sujeito universal e propondo um sujeito histórico, né? Nesse contexto, a poesia islã, para retomar esse exemplo de Luiz Ribeiro que eu trouxe aqui, ela é essa cultura popular que estabelece esse olhar crítico em torno da própria modernidade. E de que maneira estabelece? Por exemplo, tem um momento aqui que a autora, né, a Slammer, ela vai nos dizer nos seus versos que a arma do colonizador, que é a língua, que é a cultura que eles impõem a quem foi colonizado e oprimido dentro desse contexto histórico da América Latina, e nesse caso do próprio contexto brasileiro, vai se transformar num revide. Então, é interessante porque essa discussão que a ética da libertação propõe, que é tomar aquilo de uma maneira antropofágica, poderíamos dizer assim, da modernidade, aquilo que é positivo da modernidade, tomar para si e, a partir disso, construir uma autoconsciência, que é o que a poeta, a Slammer, faz aqui, quando ela vai falar sobre isso. Que essa palavra, essa linguagem, ela se transforma em revide contra a própria colonização, contra o próprio pensamento moderno. Né? Nesse sentido, a poesia islã, ela devolve ao povo uma autoconsciência da própria história. Por isso, a autora vai, a todo instante, criar essa repetição. Je ne parle bien o français, je ne parle bien, je ne parle bien o inglês, né, a língua inglesa. Então, ela vai repetindo, e é interessante como ela toma para si essa referência da cultura francesa e inglesa, porque são culturas de dominação que estabeleceram um padrão universal de compreensão da cultura, que na verdade não é universal. Na verdade, é um padrão europeu, depois estadunidense, que foi imposto como universal para essas culturas locais, a partir de um processo de apagamento, de escamoteamento dessas culturas, né, dessas etnias. Então, para a gente compreender essas perspectivas, eu parto de algumas reflexões, deixa eu só compartilhar o slide aqui com vocês, um minutinho. Pronto. Então, para a gente pensar um pouco essa crítica, né, transmoderna, eu parto de alguns, em específico desses dois livros do Henrique Dussel, na verdade, de um artigo e de um livro, que é 8 ensaios sobre a cultura latino-americana e libertação, que foi traduzido em 1997 aqui no Brasil. Inicialmente, o livro se intitula Latino-Americana e Filosofia de la Liberación, de 1959. Para além desse texto, eu parto também das reflexões colocadas no artigo Transmodernidade e Interculturalidade, interpretação a partir da filosofia da libertação, publicada como tradução em 2015, né, tradução feita por Rodrigo de Freitas, que inicialmente se intitula Transmodernidade, Interculturalidade, Interpretação desde la filosofia de la liberación. Então, aqui são as duas referências principais, mas eu também trago o livro do crítico, que vai pensar a história da América Latina como um todo e a relação dela com a cultura, que é a ética da libertação, que eu esqueci de colocar aqui. Então, eu parto desse referencial teórico para a gente pensar algumas questões importantes. Então, para entendermos de maneira mais profunda a transmodernidade, tal como o crítico propõe, a gente precisa entender como é que eles compreendem essa modernidade, né? Essa modernidade que traz alguns aspectos positivos do ponto de vista da ciência e da linguagem, e os próprios estudiosos latino-americanos chamam a atenção para essa consciência, de a gente olhar para as limitações que existiam também na América Latina e entender as limitações da modernidade e entender também os aspectos positivos dela, né? Então, é fazer uma leitura dessa modernidade
a partir também de uma autoconsciência crítica, que é uma das propostas colocadas por ele e por Oswaldo Ardiles, também crítico e filósofo argentino. Então, para Dussel, a modernidade, né, e aqui eu faço uma paráfrase, edifica-se com a colonização alemã no século XV, a partir da formulação de um paradigma sistema-mundo, centrado na supressão da ética da corporalidade da vida e na simplificação da subjetividade muçulmana. Então, o que é que eu estou querendo dizer com essa paráfrase que eu faço desses autores? Então, inicialmente, ao contrário do que se pensa, a Europa não era centro, né? A Europa era periferia de uma cultura que era mais desenvolvida antes do século XV, que era a cultura muçulmana. Então, a Europa se torna centro, posteriormente, a partir do processo de invasão das terras americanas. Por quê? Porque, a partir dessa invasão, a Europa vai conseguir extrair ouro e prata, e com a prata vai conseguir, de certo modo, subverter o poder, né, de compra e subverter, naquele contexto, o centro do poder muçulmano. Então, a partir desse processo de invasão, por isso que o Dussel ele vai falar uma coisa importante sobre isso, ele vai dizer que a Europa moderna torna-se centro depois de ser moderna. E ela se torna moderna justamente por compreender que, a partir da imposição de uma cultura, de uma etnia, conseguiria oprimir, colonizar e extrair as riquezas dessas outras etnias. E, com isso, consegue subverter também a hegemonia muçulmana no contexto da Ásia e da Europa, lá no século XIV, isso, né? Quer dizer, posteriormente, no século XV. E aí, com esse processo de subversão do próprio centro muçulmano que se estabelecia ali, a Europa agora vai trazer uma perspectiva étnica eurocêntrica, chamada de subjetividade universal, que depois vai se consolidar com o iluminismo, né, no século XVIII, que é justamente o momento em que Dussel coloca como sendo o segundo momento da modernidade europeia. Deixa eu só... Vocês esperam só um pouquinho, tá passando um carro de som aqui, eu acho que vai atrapalhar. Eu vou desligar aqui o fone um pouco. Eu voltei, porque o barulho aqui continua. Então, peço desculpas aí se tiver um barulho externo muito amplo, que agora está passando um carro aqui de propaganda. Mas, enfim, voltando para o que eu estava dizendo, dentro dessa perspectiva, né, do segundo momento da modernidade, que é no século XVIII, se estabelece essa compreensão de um sujeito universal a partir do ego cogito, de Descartes, e esse ego cogito afasta o corpo da subjetividade, afasta o corpo da consciência, subvertendo, subjugando o que era prática cultural de várias etnias na Ásia e dentro da própria cultura muçulmana, que era a ética da crítica da corporalidade carnal da vida. E é a partir dessa ética crítica, que é anterior a essa lógica de dominação e do sujeito universal, que Dussel propõe essa retomada de autoconsciência por meio da transmodernidade. Então, partindo da eticidade cultural egípcia, que pensa o corpo como um espaço de liberdade e de construção da própria vida, o Dussel vai propor reler essa modernidade, considerando a existência dessa voz e desse corpo latino-americano. E ele vai expandir essa compreensão também para as etnias asiáticas e africanas, mas vai centrar o olhar e a leitura no contexto latino-americano. Então, dentro dessa perspectiva, ele vai falar que só olhando de maneira autoconsciente para a própria cultura é que é possível compreender que esse sistema de dominação ele continua através das elites ilustradas, que é justamente a elite latino-americana,
que no contexto do século XVIII, XIX, foi estudar na Europa e absorveu essa compreensão do ego cogito, né? E essa compreensão do ego cogito desconsidera a ancestralidade, desconsidera as diferentes manifestações da cultura e subjuga a alteridade, né? Então, essa alteridade negada, ela vai estabelecer o ethos da violência. Aí eu trago para fazer um diálogo, uma ponta com isso que eu estou falando, o Joel Birman, um texto que ele escreve dentro do livro O Mal-Estar na Atualidade, e o título do texto é Ethos da Violência. E para o psicanalista, né, porque o Joel Birman, ele vai buscando compreender também essa lógica do narcisismo e da violência a partir da negação da alteridade. Então, ele vai dizer que só é possível existir alteridade quando se existe solidariedade. E o que seria a solidariedade? É construir um espaço consolidado de interações intersubjetivas em que haja ali um processo constante de empatia entre os sujeitos. Quando se nega essa alteridade, é porque não existe mais a solidariedade. E esse sistema de solidariedade que estava presente nessa compreensão da ética corporal da vida, lá na cultura egípcia, e posteriormente em outras culturas, inclusive na própria cultura ameríndia, antes do processo de invasão, é que vai dar condições para o surgimento do ethos da violência. Então, o ethos da violência é a negação, na verdade, dessa alteridade, né? Para fazer um diálogo aqui com Dussel. Então, compreendendo a modernidade, ainda para poder entender melhor a transmodernidade, Oswaldo Ardiles, no artigo intitulado Introdução à Filosofia da Libertação, publicado em 73, numa antologia crítica, né, organizada por Dussel, nos diz que essa modernidade europeia se constitui desde suas origens no jogo dialético de uma relação bipolar, que implicava um polo imperial e dominante, por um lado, e uma base dependente e dominada do outro. Sua cultura era, portanto, uma cultura de dominação baseada na violência e concebida como uma totalidade fechada. Então, nesse sentido, quando se pensa nesse jogo dialético da relação bipolar, se estabelece também aquilo que foi proposto, colocado pela modernidade no século XV, que é entender as culturas nativas como culturas incivilizadas, culturas de barbárie, e colocar a cultura europeia dentro dessa categoria de sujeito universal como sendo a cultura da civilização. Então, é preciso civilizar esses povos que ainda são povos bárbaros. Então, é dentro dessa compreensão desse jogo dialético bipolar que se estabelece o bem e o mal. Esse maniqueísmo que vai ser utilizado como discurso desde o século XV e consolidado no século XVIII com o iluminismo até o presente momento, como forma de dominação e de subjugo dessas etnias locais. Por isso que Dussel vai falar anteriormente da importância de se considerar essa cultura popular produzida pelo povo como uma forma de retomada de autoconsciência. Por quê? Porque essa cultura reconhece o processo histórico de maneira crítica e também se volta para a ancestralidade. A exemplo dos poemas que eu vou mostrar para vocês aqui, eu selecionei 3 autoras, 2 autoras indígenas e uma autora da literatura negra brasileira. Eu selecionei para vocês a Roxana Miranda Rupailaf e também a autora Graça Graúna. No caso da Roxana Miranda, ela é uma escritora indígena da cultura Mapuche, no Chile, e Graça Graúna é da etnia Potiguar, vindo do Rio Grande do Norte. Então, são autoras indígenas que se apropriam da língua escrita para retomar a sua memória e a sua ancestralidade. Assim como faz também Cristiane Sobral, que é uma autora da literatura negra brasileira, nascida no Rio de Janeiro, que também se apropria dessa escrita, inserindo nessa escrita elementos da oralidade e da memória como forma de resistência e reconstrução de uma etnia perdida
em decorrência dessa compreensão de subjugo, né, e de aniquilação cultural proposta pela modernidade. Tem um depoimento asteca, eu não vou falar qual foi o asteca, porque, na verdade, não se sabe quem foi que disse isso, mas esse depoimento está num livro chamado A Colonização Vista pelos Índios, e nesse livro a gente encontra alguns depoimentos que foram encontrados no século XIX pelos descendentes dos astecas, em que esses descendentes retomavam memórias de antepassados que diziam que, uma vez que mataram a sua cultura, deixassem-os morrer em paz. Então, há vários poemas de lamentação sobre isso, dentro desse material que foi recolhido no século XIX, em que esses indígenas da cultura asteca, da etnia asteca, falavam sobre esse processo, né, de mortificação. Falava que não fazia mais sentido, que eles queriam morrer em paz, que eles não iam mais aceitar a imposição cultural, religiosa dos europeus, porque eles já tinham matado a cultura deles. Por que já tinham matado a cultura deles? Porque eles entenderam, e aí é uma das críticas negativas da modernidade, eles entenderam que, primeiro, tirando desses povos a sua cultura, eles iriam conseguir dominar mais facilmente. É esse o processo que a gente observa, de uma forma geral, no contexto da América Latina, nesse processo de colonização, né, que persiste até hoje a partir dessas elites ilustradas, descendentes do século XVIII e XIX, que reiteram a cultura de dominação no contexto da América Latina, apagando e escamoteando a cultura ancestral, né, a importância da memória ancestral. E aí, dentro dessa perspectiva, se percebe que essa perspectiva da modernidade se preocupa apenas com o desenvolvimento atrelado ao progresso do homem-máquina, né, desconsiderando a relação do homem com espaço-tempo ou a relação do homem com a própria vida, o envolver-se com a própria vida. Ailton Krenak, em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, vai nos dizer exatamente isso. Quer dizer, em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, não. Em A Vida Não É Útil, ele vai falar exatamente sobre isso, que a gente precisa parar de se desenvolver, porque esse desenvolvimento está atrelado a esse processo de dominação e a esse processo de morte, não só da cultura como dos povos, e também da própria natureza. Por quê? Porque a cultura moderna, a crítica moderna, ela não considera e ela não aprende com as culturas étnicas locais. A exemplo do modo como os indígenas pensam a ética ecológica, né? Há um processo de desmatamento, por exemplo, que vai nos colocando nesse contexto de morte, né? Daí o que está acontecendo agora, né? A história está acontecendo agora, nos dizendo exatamente isso. A pandemia é um lembrete de que a gente foi longe demais nesse processo de destruição da natureza. E esse processo de destruição da natureza está atrelado a essa compreensão do progresso homem-máquina, que se distancia dessa perspectiva ética ecológica indígena. Então, a compreensão da modernidade a partir do locus da enunciação reflete exatamente essas questões, né? Para Dussel, desconstruir a lógica perversa da praxis moderna é propor uma compreensão da história e da cultura latino-americana pela crítica transmoderna. Aí, nesse sentido, o que seria, né, a crítica transmoderna? A crítica transmoderna é uma superação explícita do conceito de pós-modernidade, que ainda, a partir dessa perspectiva da ética da libertação, é um momento final da modernidade. Então, como as culturas latino-americanas não são e não poderiam ser pós-modernas, por que não são pós-modernas? Porque elas não são modernas. Então, se elas nunca foram modernas, elas não poderiam ser pós-modernas. São culturas
pré-modernas, anteriores à modernidade, e ao mesmo tempo contemporâneas da modernidade, porque sofreram o choque cultural dessa imposição crítica da modernidade. Então, logo serão transmodernas, por quê? Porque ela está além dessa modernidade. São culturas que já existiam antes da modernidade e que, por já existir anteriormente, não poderiam ser pós-modernas. Elas têm uma vivência e uma compreensão própria. E essa compreensão própria da cultura está presente, do ponto de vista desses autores, a partir dessa perspectiva da cultura popular. Então, o pós-moderno, como eu tinha falado anteriormente, é uma crítica europeia da modernidade, que vai questionar verdades estabelecidas pela modernidade. Por quê? Porque a modernidade vai construir verdades absolutas e ideias fixas em torno do homem, em torno da cultura, em torno da religião. E aí o pós-moderno, que é essa crítica da crítica, ou seja, a crítica europeia da própria crítica filosófica europeia, vai questionar justamente essas verdades estabelecidas. Por que eles vão questionar? O que seria o pós-moderno vai questionar essas verdades? Porque essas verdades, elas vão entrar em choque com preocupações sociais e existenciais que vão existir também no contexto europeu, mas que darão conta, especialmente, do homem branco ocidental. Né? Não darão conta das especificidades dessa periferia do Sul, onde está, do ponto de vista histórico-filosófico, colocado pela própria globalização, a Ásia, a África e a América Latina. Então, dentro dessa perspectiva, a transmodernidade vai ler a modernidade a partir do ponto de vista de sua própria experiência cultural, diferente da euro-estadunidense. Então, pela perspectiva crítica da ética da libertação, Henrique Dussel propõe a transmodernidade como fundamento crítico pelo qual se pretende alcançar a ética da vida. A transmodernidade é a base epistemológica da filosofia da libertação. Então, a proposição crítica da transmodernidade nesse sentido é estabelecer um diálogo intercultural, mas um diálogo intercultural que considere a transversalidade entre periferias. Então, quando ele fala em diálogo intercultural, ele diz que é preciso ler a modernidade a partir de uma transversalidade entre as culturas periféricas, como, por exemplo, o que eu vou fazer aqui hoje, falar um pouco dessa compreensão da memória e da oralidade a partir de um poema de uma indígena chilena e de um poema de uma indígena brasileira. Então, essa transversalidade entre as culturas periféricas que vai estabelecer um processo crítico central da ética da libertação. Então, é a periferia se comunicando para reescrever e compreender criticamente esse processo histórico no qual foram inseridos a partir da modernidade. Continuando com essas perspectivas, essa perspectiva transmoderna, ela busca responder criticamente à modernidade a partir de um aspecto de simetria. Por quê? Porque existia antes uma assimetria entre autores. Por que assimetria? Porque existia e existe uma hierarquia. E só conseguiremos buscar essa libertação quando desconstruirmos essa assimetria, colocando essas culturas periféricas em um discurso, em uma praxis transversal. E o transversal indica que o movimento se dá a partir da periferia para a periferia. Do movimento feminista às lutas antirraciais e anticoloniais, as diferenças dialogam a partir de suas várias negatividades distintas, sem necessidade de atravessar o centro da hegemonia. Então, essa perspectiva de que as diferenças dialogam a partir de suas várias negatividades se relaciona com o fato de a modernidade ter negado a importância dessas etnias e dessas culturas locais, essas culturas ditas periféricas. Então, a partir do momento que essas culturas dialogam da periferia para a periferia, e essa periferia para a periferia pode assumir diferentes perspectivas,
pode ser, por exemplo, o próprio Islã, que eu apresentei aqui no início da minha fala, que é uma literatura da periferia, feita para a periferia, em um determinado contexto. Pode ser a literatura periférica de um país que conversa com a literatura periférica de um outro país, ou a crítica decolonial de um país periférico que conversa com a crítica colonial de outro país periférico. Pode ser essas relações entre o antirracismo, as lutas anticoloniais, feministas, homofóbicas, melhor dizendo. Então, são essas intersecções que, por exemplo, o último movimento da crítica feminista vai estabelecer, que propõe esse lugar de leitura transversal. Aqui na América Latina, melhor dizendo, aqui no Brasil, em 1956, pensando essa prática, né, de diálogo entre agentes da periferia, aí eu vou citar o exemplo de Cecília Meirelles, que apesar de ter sido uma autora de certa forma canonizada e colocada ali como uma autora que não tinha necessariamente temas que refletiam as lutas femininas, ela vai escrever uma palestra em 1956 e vai apresentar num congresso feminista que aconteceu no Rio de Janeiro, então, a palestra intitulada Expressão Feminina da Poesia na América, em que ela vai chamar atenção justamente para esse processo de apagamento da escrita feminina. E aí essa colocação que eu trago dessa autora é para exemplificar como é importante a gente olhar essa crítica moderna a partir do lugar, né, da periferia. E Cecília, enquanto mulher, dentro dessa perspectivação da inferiorização que a mulher sofre na sociedade por meio da cultura dominante. Então, Cecília, ela vai escrever esse texto, ela é uma das precursoras aqui no Brasil, que vai pensar a autoria feminina, e ela chama a atenção inicialmente nessa palestra, ela escreve, publica depois esse texto, ela chama a atenção para o fato de que a primeira forma, uma das formas mais latentes de apagamento da literatura feminina, da poesia feminina, é justamente esse lugar da crítica masculina que diz que a mulher só escreve falando das próprias emoções ou imitando o que já existe, o tradicional. Ela não consegue se colocar de maneira original na literatura, e ela vai trazer essa discussão, mostrando que existia nos anos 50, na literatura peruana, na literatura mexicana, argentina, críticos que pensavam dessa maneira e colocavam a autoria feminina nesse lugar, do qual ela própria vai ser vítima posteriormente, né? Porque quando se olha para Cecília Meirelles, se olha sempre para esse lugar do sublime Cecília, esse lugar da linguagem bela, descendente do lugar do próprio sujeito universal, mas se esquecem de olhar a poesia de Cecília Meirelles a partir do lugar, do discurso que ela propõe dessa mulher também inquieta, né, dessas vivências, dessas memórias, que aparecem também na literatura da Cecília Meirelles. A exemplo da própria linguagem popular que ela traz em muitos poemas, né, dessa retomada de aspectos da cultura popular, como o próprio alguns ritmos, né, que ela retoma da tradição oral, a exemplo da cestilha, né? Ela tem vários poemas que se compõem a partir de cestilha. Então, há uma linguagem ali que conversa com a tradição oral também, que conversa com a cultura popular, mas isso é negado. Então, estou dando o exemplo dela dentro desse lugar de se pensar também a própria crítica que é feita como movimento de transmodernidade. Então, o transmoderno, ele é colocado como uma compreensão filosófica, prática e crítica do conhecimento, da cultura e da arte. E é a partir desse lugar que vai se pensar esse processo de autoconsciência estabelecido, né, entre esses autores e essas autoras latino-americanas. Dentro dessa perspectiva, eu citei aqui, né, o texto da Cecília Meirelles, que ela apresentou em 1956, no Rio de Janeiro,
E aí ela vai, nesse texto, recuperar uma série de poetas latino-americanas que foram colocadas à margem, né, por essa crítica que depois o Dussel vai ler como uma crítica ilustrada, que é a permanência dessa compreensão da cultura moderna a partir de elites latino-americanas. Então, dentro desse contexto, é importante pensar, né, que uma cultura transmoderna futura é aquela que assume os momentos positivos da modernidade, mas avaliados com critérios diferentes a partir de outras culturas antigas. Então, só assim se poderá perceber a pluralidade étnica e cultural presente no contexto latino-americano e o autêntico diálogo intercultural também presentes nessas culturas, tendo em vista o próprio processo de trocas e ao mesmo tempo, na própria colonização, traz outras culturas para o contexto latino-americano, que vai estabelecer esse diálogo intercultural. E culturas, inclusive, que estão dentro desse contexto da periferia do Sul, a exemplo da cultura africana, que é uma das formas de compreender a nossa própria identidade, mas que foi negada pela modernidade. Então, dentro dessa perspectiva de ler positivamente a modernidade, é aquilo que eu tinha falado antes, é como retomar aquela crítica lá antropofágica do Oswald de Andrade, em que ele diz que a gente precisa digerir a cultura enlatada, a cultura imposta, e extrair dela aquilo que é positivo. Então, é isso que o Dulce está dizendo aqui. A gente precisa extrair dessa modernidade o que é positivo. E como é que a cultura popular, a literatura popular vai fazer isso? Se apropriando da escrita, por exemplo, que é um aspecto positivo da modernidade colocada por esses autores, e ao se apropriar dessa escrita, como o Luiz Ribeiro colocou, constrói-se um revide para a própria colonização, para a própria cultura de dominação. Dentro disso, eu trago aqui, né, como exemplo, a pertinência da voz como ato afirmativo de uma ética da corporalidade da vida, ou seja, a pertinência da voz na literatura escrita. Eu tenho estudado bastante, né, autores indígenas que trazem essa vocalização para o texto escrito, né? Em específico, eu tenho estudado muito a literatura escrita indígena, que busca afirmar, né, a própria identidade a partir dessa retomada de conscientização da vida por meio do próprio corpo. O corpo como um lugar de liberdade, e o corpo é vital, presente, não destituído da consciência, porque aí, se você substitui o corpo, ou a ética da corporalidade da vida, tal como os egípcios pensavam, se você substitui por um sujeito abstrato, então esse corpo ele passa a não ser considerado, consequentemente, vai se perdendo ali a memória e todo o processo mítico-histórico dessas culturas. Então, dentro disso, eu trago poemas de Graça Graúna para apresentar para vocês daqui a pouco, que é uma poetisa indígena potiguara do Rio Grande do Norte, da autora indígena chilena de etnia mapuche, Roxana Miranda Rupailaf, do Chile, e da escritora negra Cristiane Sobral. Então, a perspectiva de libertação que a gente vai identificar nessas culturas, nessas literaturas, pressupõe a autovalorização. Daí o resgate da ancestralidade e da memória. Dentro dessa perspectiva que eu falava, de um sujeito universal, se busca criar uma consciência universal também. E a consciência, ela é um discurso de dominação. Eu trago para vocês, por exemplo, uma reflexão sobre isso feita por Lélia Gonzalez, né, que foi uma das críticas feministas brasileiras mais importantes do século XX, e ela vai nos dizer, num texto chamado Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, que a consciência, que é esse saber abstrato imposto, ele é uma consciência que entende o lugar do desconhecido, do encobrimento, da alienação, do esquecimento. Então, a partir do momento
que eu apresento para você uma consciência abstrata, eu tiro de você a sua memória, eu tiro de você o conhecimento que você tem do mundo a partir da sua etnia. Por isso ela vai falar em encobrimento, em alienação, em esquecimento. Em contrapartida, o conhecimento que se institui pela memória considera o não saber que conhece. Por que o não saber que conhece? Porque como se pensa, aí eu dialogo, eu trago essa crítica de Lélia Gonzalez em diálogo com a perspectiva da ética da subjetividade da vida. A partir do momento que eu vou descobrindo o conhecimento a partir das vivências, a partir do corpo e da voz, eu parto de um não saber que se revela nessa memória, que é o lugar das inscrições que restituem uma história que não foi escrita. É a história acontecendo no presente, é o presente relendo criticamente o passado. Então, essa consciência, como Lélia coloca, ela exclui o que a memória inclui. Daí, na medida em que o lugar da rejeição, a rejeição da memória, a consciência se expressa como discurso dominante. Então, eu trago essa fala da Lélia Gonzalez, porque ela vai explicar de maneira bastante interessante essa relação, né, desse ego cogito europeu como um sujeito universal abstrato, uma consciência abstrata, que é imposta para alienar essas etnias, essas culturas, da sua identidade, da sua memória, da sua compreensão tradutória do passado. E aí, a partir do momento que você se distancia do passado, da memória, você passa por um processo de esvaziamento. É nesse processo de esvaziamento que ocorre o que ela vai chamar de alienação da própria cultura, alienação da própria vida. E, nesse sentido, a cultura popular, ela vai se transformar, como eu tinha falado antes, no movimento das massas. Então, é a cultura popular sendo devolvida às massas e a massa funcionando como um elemento de autoconsciência, não como um elemento de alienação. Deixa eu passar aqui o slide para você. Então, continuando essa reflexão, a corporalidade carnal, como vocês veem aí no símbolo, isso é um símbolo egípcio que simboliza essa corporalidade carnal. Né? E essa corporalidade carnal, ela se dá por uma lógica de intersubjetividade. O coletivo, ele vai funcionar a partir dessa interação entre vidas, entre corpos e entre culturas. Então, não se pensa o sujeito individual, se pensa o sujeito na sua subjetividade em diálogo com a outra subjetividade. Por isso que numa compreensão transmoderna, é pensar a relação intercultural entre as periferias, porque essas periferias partem de um mesmo processo histórico, mas subverte esse processo histórico a partir dessa consciência da corporalidade carnal da vida. Então, nesse sentido, a corporalidade carnal da vida funciona como símbolo de afirmação da vida, ou valorização daquilo que os guaranis na América chamaram de auá. O que é auá? Auá é a valorização do ser gente. Então, é o ser gente. É a vida sendo valorizada a partir desse corpo pensante, desse corpo que age, desse corpo que organiza a sociedade, desse corpo que organiza a cultura. Então, na cultura asteca, por exemplo, o deus do vento e do conhecimento, ele ofertou o sangue do próprio corpo para originar a humanidade. Surge dessa perspectiva a túnica do sentido da alteridade, como elemento de construção do humano merecido. Então, o humano merecido porque é forjado no próprio sangue, no próprio corpo. Então, esse deus asteca, por exemplo, ele é um deus carnal, ele não é um deus abstrato. Né? Encontra posição a cultura cristã moderna que foi imposta a essas culturas latino-americanas. Então, de fato, o corpo torna-se o amuleto da comunicação e integridade da comunidade.
a dualidade racional europeia entabulou na América indígena a censura do corpo para mortificar a terra, removendo o obstáculo aos intuitos estrangeiros da colonização. E por isso que, dentro dessa perspectiva crítica da transmodernidade, a gente vai considerar esse lugar da ancestralidade. Por quê? Porque não é simplesmente uma retomada mítica do passado, mas é uma retomada crítica, que é o que eu tinha falado antes, né? Que quando o Dussel propõe essa terminologia, esse conceito de transmodernidade, ele propõe como crítica à modernidade a partir da cultura periférica e também como uma crítica da própria cultura. Aí, nesse sentido, eu trago para vocês aqui, para a gente pensar um pouco isso, na literatura, os textos, né, selecionados. O primeiro deles é o texto da Graça Graúna, que foi retirado do blog da poeta, né? E aí está o endereço do blog, eu não sei se vocês conseguem ver, mas se vocês não conseguem ver e tiverem curiosidade, vocês podem localizar facilmente na internet. Só botar Graça Graúna, textos de Graça Graúna. Lá tem ela tem um blog maravilhoso em que tem uma série de textos que ela escreveu no passado e textos que ela foi escrevendo durante a pandemia. E esse é um dos textos, né, escrito em 2020, em que ela retoma o conceito de escrevivência proposto por Conceição Evaristo. Lembra que eu tinha falado antes que dentro da transmodernidade se pensa o discurso do transversal, e esse discurso do transversal é justamente a periferia falando para a periferia, e ela retoma essa categoria de escrevivência para falar do lugar da cultura ancestral indígena dela. Então, aí nós temos esse poema maravilhoso, intitulado, inclusive, de Escrevivência, em que o eu nos diz, dou conta ao escrever, dou conta da ancestralidade, do caminho de volta, do meu lugar no mundo. Aqui, por exemplo, a gente vai percebendo que essa volta se dá pela própria linguagem, a linguagem, inclusive, imposta pela cultura moderna, imposta pela colonização. Então, é o revide, né? Eu me aproprio dessa escrita e, por ela, eu dou conta da minha ancestralidade. É o caminho de volta no meu lugar no mundo. Então, é como eu revivo a experiência do meu grupo, né? Porque a categoria escrevivência, inclusive, proposta por Conceição Evaristo, ela retoma uma consciência de uma memória que é coletiva, não é só a memória da poeta, não é só a memória de uma pessoa, é a memória do grupo. E a própria compreensão ética da corporalidade da vida se centra nessa compreensão de solidariedade entre os pares, de solidariedade entre os sujeitos. Daí o processo dialógico intercultural colocado pela perspectiva transmoderna como uma valorização dessa intersubjetividade. Nesse sentido, por exemplo, a gente vai percebendo que essa literatura ela vai se uma consciência de linguagem que é uma consciência de memória. Aí eu queria também destacar aqui uma coisa que eu trago, que a minha inquietação e a minha busca por entender e estudar essas literaturas está dentro também dessa perspectiva transmoderna, da qual se esboça, né, na Argentina, no México, nos anos 60, que é pensar as inquietações da persistência do não reconhecimento dessa cultura popular, dessas literaturas negras e indígenas no processo de formação cultural da América Latina. E é interessante isso porque essa inquietação ela já permeia os discursos mesmo de alguma elite ilustrada. A exemplo de... Então, mesmo elite ilustrada que funciona ali por meio... que quer se estabelecer por meio de uma cultura dita nacionalista, mas como forma de dominação ainda, exemplo do próprio romantismo, que usa esse discurso de nacionalismo para manter o discurso de dominação,
acontece uma coisa interessante. No ensaio crítico publicado no volume 1 da revista Niterói, em 1836, na França, redigida pelos escritores Gonçalves de Magalhães, Manuel de Araújo Porto Alegre e Torres Homem, já se assegurava a importância da poesia oral indígena, ainda que sutilmente, na dialogia de outras manifestações estéticas e culturais. Por quê? Porque nesse ensaio crítico, que eles publicam na França como uma tentativa de afirmar uma cultura nacional, eles vão reconhecer que a cultura indígena ela vai formular outros discursos culturais no contexto brasileiro. Isso a gente vê, por exemplo, nas literaturas de tradição oral, exemplo do repente. É muito comum, na estética do repente, a presença da improvisação. Essa improvisação que a gente frequentemente vê em gêneros como o repente, já estava presente na poesia oral dos tupinambás. E esse ensaio crítico, por exemplo, ele aponta para esse caminho. Então, embora esses autores do romantismo fossem autores ainda centrados nessa compreensão ilustrada do pensamento, numa tentativa de se colocar no mundo como nacionalidade, eles reconhecem o próprio valor da cultura indígena como um lugar em que surge a partir dessa cultura outros elementos culturais, outros discursos, outras semioses, a exemplo das literaturas de tradição oral, como eu trago aqui para vocês, acerca do repente, que possivelmente tem um diálogo com essa poesia de improvisação dos tupinambás no contexto brasileiro. E, claro, né, a crítica eurocêntrica que se estabeleceu nas universidades brasileiras até bem pouco tempo, ela afirma que muitos desses traços da literatura oral vêm da cultura ibérica, europeia, mas não necessariamente. Na verdade, é importante a gente considerar que há um processo de hibridização, há um processo de sincretismo entre essas diferentes culturas, incluindo, de maneira bastante honesta, a cultura indígena. E por isso a importância também da gente resgatar essas literaturas, não só por uma questão de representatividade, de reconhecer historicamente essa cultura, que foi praticamente acabada, né, aniquilada por essa imposição do discurso moderno, mas também por um processo de autorreconhecimento da nossa própria identidade mestiça. Então, por exemplo, a oralidade predominante nas culturas afro-americanas e ameríndias é uma força determinante para desautomatizar as engrenagens da máquina exploratória do passado, que se perpetua a devastação da realidade contemporânea. Cenário apresentado, por exemplo, pelos rastros do desmatamento do fogo na Amazônia em 2020, que está sendo mais uma vez implodida por aquilo que Dussel chama de o quanto do capital. E o que seria o quanto do capital? O quanto o capital pode ganhar, independente da destruição que ele vai promover da natureza. Então, abro aspas, uma vez constituída a Terra como um objeto explorável em favor de um quanto do capital, que pode vencer todos os limites, todas as barreiras, toca finalmente no seu limite insuperável, quando ele mesmo for o seu limite, a barreira intransponível para o progresso. O Dussel está querendo nos dizer com essa citação que esse progresso moderno, ele não aprende a compreender, a partir da cultura indígena, a relação ética que se estabelece com a natureza. Então, ao não compreender isso, a se preocupar apenas com o quanto capital, ele vai destruir a natureza até que vai chegar um momento que ele vai chegar no limite da sua própria destruição e vai ser engolido, devorado por essa natureza, né? Eu vi uma palestra de Dussel em 2020, no auge da pandemia, estava acontecendo online, né, remotamente, um congresso latino-americano, até aqui no Paraná, mas com todas essas representações da América Latina, e o Dussel, ele
é um filósofo ainda vivo, com 82 anos, bastante atuante, que escreve frequentemente participa de eventos cujo tema seja América Latina e trazendo essa contribuição. E ele falou uma coisa importante nessa palestra lá em 2020, que foi acerca desse quanto capital, né, desse processo, desse progresso que destrói a natureza. Ele disse que a modernidade, ela estabeleceu um processo de destruição tão amplo da natureza que a natureza ela surge no centro da modernidade e engole a modernidade por dentro. Ele usa essa imagem para falar da pandemia, né? Que esse processo de destruição ele está acontecendo de maneira tão rápida e de maneira tão desconectada a nossa compreensão ancestral da ética ecológica, que a própria modernidade está sendo sufocada pela natureza. Ele dá o exemplo da pandemia, do coronavírus, e é interessante que ele ressalta uma coisa, né? O coronavírus é uma doença que só mata pessoas, não mata animais, não mata nenhum outro ser vivente, só mata a gente, como se fosse um processo de equilíbrio, né, feito pela própria natureza, que vai sufocar. E daí é uma doença que mata de maneira sufocante mesmo, né? Ele faz essa reflexão lá em 2020, quando estávamos todos muito angustiados, mas é uma reflexão que, embora dolorosa, reflete, né, essa lógica da destruição. E a destruição da ancestralidade, ela comunga dessa destruição da própria natureza. Aí, nesse sentido, por essas razões, né, a tradição oral depreende uma valorização da vida porque comunica um sentimento telúrico antigo, ou seja, um sentimento em que se relaciona com a terra de maneira harmoniosa, de maneira conectada, de maneira reintegrada. Então, este restabelece uma reconciliação entre corpo, consciência e natureza, como a gente vai ver também no poema de Roxana Miranda. Então, Daniel Munduruku, refletindo sobre a cultura indígena, afirma em O Banquete dos Deuses que as travessias entre a vida, a memória e as narrativas, como processo natural do próprio ato de existir. Abro aspas. Todos os seres vivos fazem parte da grande teia da vida, da qual não somos donos, mas apenas um de seus fios. Penso que é preciso que as pessoas ouçam suas próprias histórias e as recontem sempre. Está aqui a natureza, né, de autoconsciência da própria memória. E essa memória que traz para si também esse elemento de integração. Então, como essas culturas indígenas, elas reconhecem a natureza, elas se reconhecem como parte dessa natureza, então há um processo ético construído em torno da preservação da própria natureza. Continuando as reflexões, os saberes são mediados dentro dessa perspectiva, né, das culturas locais, contemporâneas, que retomam a memória a partir de uma relação, de uma interação crítica entre vida e palavra. A identificação do corpo com a transmissão da palavra pode ser compreendida nesse sentido como um convite ao ritual de pertencimento comunitário. Daí as incursões éticas promovidas pelo tear de uma escrita que se veste da voz. Tessituras de uma voz que presentifica a vida em seu contexto de elaboração e produção de sentidos. Essas poéticas costuram as fissuras da vida pelo sentimento de querência que fia a unidade entre corpo e terra, ou seja, a compreensão estética dessa integração, né, dessa relação telúrica, né, que se estabelece entre corpo e terra. Mas a própria raiz da poesia é essa terra. Da terra germinam os longos fios do pensamento simbólico que evocam uma experiência de integração. A poesia escrita por essas autoras ou autores indígenas, como um devir a ser da história étnica de um povo,
torna pela palavra e a partir das marcas sonoras da voz, uma forma de resistência e delimitação de um lugar de luta de povos indígenas e negros na contemporaneidade, de um tempo ainda amarrado às intempéries da colonização, e que requer dos povos latino-americanos, por exemplo, a unificação de uma luta que se difere, mas é a mesma, em defesa da memória e da vida. Daí a compreensão transversal proposta pela etimologia da transmodernidade, enquanto ética da libertação. Nesse contexto, por exemplo, o poema indígena de Graça Graúna, intitulado Escrevivência, retoma uma compreensão da literatura negra, e a poesia negra traz a oralidade indígena no texto de Cristiano Sobral, que eu vou mostrar para vocês, intitulado Catauíche. Em vista disso, lançam-se os versos da escrevivência indígena e da escrita de um mundo pela experiência de um corpo xamânico. Aí, para a gente pensar um pouquinho isso, eu vou mostrar já o poema de Cristiano Sobral, mas eu queria também falar um pouco mais sobre esse caminho de volta do poema de Graça Graúna, proposto por essa palavra, né? Essa palavra que retoma essa palavra que é a escrevivência. Então, o caminho de volta é o contradiscurso que desalinha a violência histórica da conquista, que impetrou uma praxe de extermínio das formas de vida e de culturas latino-americanas, que implica, mesmo nos dias atuais, em um processo alargado de destruição da natureza. O poema suscita uma consciência de linguagem que revela uma consciência do devir a ser do sujeito que se constitui pela palavra para um lugar de pertencimento. A distância entre a vida e a palavra é aos poucos eliminada, na medida em que a voz se faz pela escrita como continuadora de uma história. Então, essa distância eliminada entre vida e palavra subverte a lógica do sujeito universal, que usa a princípio a escrita para distanciar o sujeito da sua própria história. E aqui, como revide, a palavra poética, ela retrai, ela reduz, ela elimina essa distância. E a palavra escrita torna-se um elemento mediador, um elemento que vai retomar essa experiência corporal da memória e da própria vida. Então, a experiência de pertencimento bordada pela linguagem cria um reconhecimento reflexo que se dirige do sujeito à comunidade. A volta torna-se, então, memória. Aí, agora eu abro aspas e trago uma citação de Munduruku, em que ele diz que a memória liga os fatos entre si e proporciona a compreensão do todo, que é o que o Dussel vai chamar também de totalidade da autoconsciência latino-americana, né? E que o Munduruku vai estabelecer aqui a partir desse elemento da memória. A volta à ancestralidade corporifica a poesia da terra para os povos da terra. Tal atitude desenvolve um percurso ético-material acessado por um corpo vocálico, que traduz o mundo num processo incessante da interação. Trata-se ainda de um ato de identificação entre passado e presente, mas uma identificação que traz uma autoconsciência crítica. Deixa eu mostrar para vocês agora o poema de Cristiano Sobral, que está no livro Terra Negra, né, de 2017, Catauíche, em que ela faz uma referência aqui a um grupo étnico da Amazônia e fala, né, a partir desse poema, do lugar dessa interação, né, dessa integração, dessa miscigenação, e como essa miscigenação dessas diferentes etnias vão criando ali um elemento xamânico, né, para uma compreensão de si. Eu, quando sou indígena, venho cabocla com cheiro do mato nas pernas. Eu, quando sou xamã, grito mulher parideira do Amazonas. O leite dos meus peitos jorra. Alimenta mais um catauíche, brotando fartura, trazendo a energia do futuro. Enquanto houver xamã,
haverá povo, haverá terra. Então, essa referência aqui que a gente percebe na poesia de Cristiane Sobral ao xamanismo, né, que era utilizado nas culturas indígenas e africanas como um processo de ritualização, de sacralização da própria vida, né, era um elemento mágico. Então, esse elemento mágico é a retomada dessa ancestralidade. E essa retomada da ancestralidade é o elemento que vai, de maneira metapoética aqui, construir esse lugar de pertencimento. E por isso que o eu vai dizer que enquanto houver xamã, haverá povo, haverá terra. A poesia perfaz, nesse sentido, o caminho do encontro com a ancestralidade indígena e afro-americana, ao se colocar na equivalência do tempo circunstancial. E o que seria, né, esse tempo circunstancial? O tempo circunstancial é uma compreensão do passado que se dá no aqui e no agora. Inclusive, para os indígenas dessa etnia catauíche, na verdade, essa compreensão ela perpassa vários grupos étnicos indígenas brasileiros, que é a compreensão do tempo como sempre sendo presente. Por que como sempre sendo presente? Porque mesmo quando se retoma a memória, essa memória ela vai ser atrelada a essa experiência da vida, a esse aqui e agora, né? O presente como parte da cosmovisão indígena. Por quê? Porque o tempo circunstancial é esse tempo que demarca o meu corpo, a minha vida, a minha experiência, o meu aqui e meu agora. E é isso que ela retoma e que ela perfaz a partir dessa referência, né? Então, o presente como percepção crítica do passado, pelo qual se evidencia a própria consciência de um corpo que traz em si a miscigenação. Abro aspas, trago um verso do poema, reiterando aqui. Eu, quando sou indígena, venho cabocla com cheiro de mato nas pernas. E aí, nessa compreensão, se compreende a fecundidade do sujeito, que também é a fecundidade da terra, que compõe um duplo sentido da corporalidade, aquela que germina simultaneamente a vida biológica e a simbólica. É a criação do corpo, tal como o deus do vento do conhecimento asteca, que pelo corpo gera vida, pelo sangue gera vida, e ao mesmo tempo é uma compreensão simbólica ao retomar a sacralização da memória indígena. De maneira metapoética, o xamã é o elemento de incorporação da palavra integradora que ressoa através da poesia, o elo entre Tecorá, que é a terra, e Itacoporã, que é a vida boa. Então, essa relação vai criar essa vida boa, porque é uma vida em que eu existo a partir da minha comunidade, a partir da autoconsciência, do meu lugar no mundo, enquanto sujeito do corpo que pensa e que é um sujeito histórico. Para o Munduruku, abro aspas, os povos indígenas têm uma coisa em comum, uma mensagem de amor pela Mãe Terra, de apego às raízes ancestrais transmitidas pelos rituais, um profundo respeito pela natureza. E a gente vai ver isso aqui na poesia de Graça Graúna. Então, Graça Graúna, ela volta a essa ancestralidade, ela busca retomar essa ancestralidade. Em vários outros poemas da autora, ela vai trazer essa terra de maneira mais visceral, para demarcar esse lugar, né, da relação entre o sujeito e a terra. E aqui, num processo de compreensão transversal, Cristiane Sobral retoma elementos da cultura indígena para falar de seu lugar no mundo, né? De seu lugar que também está no lugar dessa escrevivência indígena, da qual se coloca Graça Graúna no poema anterior. Aí, para encerrar aqui minhas reflexões, eu trago um poema de um autor indígena, Roxana Miranda Rupailaf, publicado no livro A Sedução dos Venenos, ou La Seduction de los Venenos, em 2008, intitulado Evas, em que, pela poesia, a autora, né, da etnia mapuche chilena nos diz: faça-se a terra, vamos pôr vento no umbigo e mar entre as pernas.
faça-se a luz e as estrelas. Em sonhos celestes ficaria acordada para não ser vista. Façam-se os peixes, os animais, as aves. Multipliquem-se e habitem o reino dos meus quadris. Façam-se as flores e os frutos para simular a festa. Façam-se o homem do barro da minha garganta, que saia da saliva para cantar. Faça-se a mulher a minha imagem, com divina doçura da linguagem. Então, nesse poema aqui, de Roxana Miranda, a gente vai perceber como essa terra ela está atrelada ao próprio corpo, à própria mulher, à própria condição de geradora de sentidos e esses sentidos, eles voltam como uma compreensão dessa ancestralidade também. Quando ela retoma essa relação com a natureza, e aí ela dialoga com a cultura moderna, a partir dessa Eva, mas essa Eva não é mais uma Eva submissa, não é mais uma Eva que surgiu da costela de Adão. Essa Eva é uma Eva criadora. É uma Eva que está transformando, e é interessante que Eva que está no plural, porque ela está falando dela, mas também está falando da comunidade. Dentro desse contexto de escrevivência, do qual fala Conceição Evaristo ao retomar a memória do seu coletivo, assim como Graça Graúna retoma a memória do seu coletivo, retomando essa categoria narrativa, poética, proposta por Evaristo. Então, essas Evas, elas retomam a linguagem criadora que surge a partir da caneta, que surge a partir do tinteiro estético-literário dessa voz, dessa mulher, dessa oralidade, dessa escrita que se impõe como um processo de releitura da história e da sua própria condição no contexto da América Latina. Então, com esse poema belíssimo dessa autora da etnia Mapuche, no contexto do Chile, eu encerro minha fala e abro espaço para que vocês possam trazer colaborações, fazer perguntas, e agradeço imensamente a presença de todos vocês. Agradeço aqui na língua guarani, na língua banta e na língua do português brasileiro, e fora Bolsonaro. Professora Amanda, muito obrigado por esse momento aí ímpar. Eu, pessoalmente, fiz várias anotações aqui. Por ser uma palestra muito enriquecedora, eu fiz várias anotações. Alguns pontos eu vou pesquisar pessoalmente, são coisas minhas mesmo, de aprofundamento. Alguns pontos eu vou ter que falar aqui porque são dúvidas mesmo e algumas questões que eu achei muitíssimo interessante, mas eu abro espaço para aqueles que, os ouvintes que estão aqui na sala, têm preferência aqui nesse momento de abrir esse diálogo. Se alguém tiver alguma pergunta para a professora Amanda, fiquem à vontade nesse momento. Professora, o pessoal que está ali elogiando bastante, com certeza foi uma apresentação sensacional, como a Vanessa está colocando aqui. Eu vou fazer algumas pontuações, professora, se a senhora quiser acrescentar alguma coisa, tá certo? Fique à vontade. Eu achei muito interessante, professora, principalmente essa questão da transmodernidade, porque eu, por exemplo, enquanto pesquisador, sempre vinculei a questão da pós-modernidade, mas era algo que me inquietava também, porque sempre essa questão de pós, eu dizia, nossa, será que nós já ultrapassamos uma modernidade? Né? E esse próprio conceito de modernidade, como você disse, é muito eurocêntrico. Né? Falando a nível de América Latina, né, ainda estamos muito presos a algo que não chegou nenhuma modernidade. Ainda temos muito essa visão, ainda somos um povo, ainda muitos resquícios dessa colonização. Então, acho que quando traz essa noção de transmodernidade, fica muito mais interessante, porque é algo além, mas que não ultrapassa, né, como essa noção de pós-modernidade sugere. Então, essa é uma questão muito interessante, e eu, inclusive, vou fazer algumas pesquisas para incluir também, porque eu sempre, como pesquisador, sempre coloquei pós-modernidade
mesmo me inquietando muito. Então, foi muito importante isso para mim, para poder, eu acho que, ter um maior nível de conhecimento, sair um pouco dessa ignorância que realmente está muito ainda envolto numa visão europeizada. Outra questão, professor, que eu achei muito interessante é essa questão da corporalidade. Você também tem contato com a psicanálise, o professor Hermano, e eu acho muito interessante isso, porque a gente sabe que a corporalidade, o corpo, é um elemento extremamente importante na construção da subjetividade. Aí a gente fala aqui de uma escrita feminina, um congresso para falar sobre o feminino, as poéticas do feminino, e a gente sabe que o corpo feminino, e principalmente se a gente for falar da população indígena, da população preta, aí aqui é um corpo que foi extremamente estigmatizado, ainda e infelizmente ainda são poucos os espaços de discussão. Por isso que eu acho que o evento aqui abre um espaço importante para a gente falar sobre isso. Assim como eu falei nas outras palestras, o corpo feminino sempre foi um corpo inscrito pelos homens. A sexualidade feminina sempre foi escrita por homens, eles que falavam sobre elas. E a gente precisa de espaços de resgate dessas escritoras mulheres. Elas precisam desse espaço para poder falar sobre si mesmas, não desprestigiando, claro, os homens também que falam, porque existem homens que não têm uma escrita misógina, ainda bem, mas a gente precisa sim de escritoras que falam sobre si mesmas e de pesquisadoras também que fazem esse tipo de pesquisa. Quando você fala das escritoras indígenas, eu acho muito interessante porque eu me recordei da abertura do congresso em que tinha uma indígena poetisa que é potiguar. Eu não sei se você estava presente, professora. Infelizmente eu me esqueci, eu anotei o nome da escritora, mas não consegui encontrar as anotações aqui enquanto você falava, mas ela disse um ponto muito importante que me marcou muito, que ela disse que tudo que se tem sobre o indígena brasileiro não foi o indígena que falou. Ela disse, como você pode estereotipar o indígena como, por exemplo, um povo preguiçoso, se você não entende a cultura do indígena. O indígena não tem a mesma cultura do povo branco. Quando você vem para cá com a noção de trabalho branco, você quebra a noção de cultura. Ela diz, a natureza nos dava tudo, e vocês vêm para nos escravizar. Eu acho que é uma coisa muito forte quando ela diz isso. E como você também fala do povo de matriz africana, que hoje ainda no Brasil sofre muito com essas questões, foi um povo que foi trazido para cá, tiraram a sua religião, minaram a sua língua, separaram as pessoas da mesma família. Isso é ainda hoje uma marca muito presente, né, esses estigmas aí. Então, professora, da minha parte, parabéns. Fiz muitas mais anotações, mas é algo que eu pessoalmente vou ter que procurar para pesquisar. Eu agradeço muito pela sua palavra forte e necessária. Parabéns. Muito obrigada, Fred. Muito obrigada, né, a todos e todas que estão aqui. Eu fico feliz por a gente estar numa manhã de sexta-feira, findando uma semana, um evento tão importante como esse. E a gente ainda ter aqui uma sala, né, com diferentes pessoas, com homens, mulheres, que se interessam por essa temática, né, de inclusive repensar a própria modernidade, de repensar a crítica pós-moderna, porque o próprio Homi Bhabha, que é um autor importante, que entra nessa crítica do Sul, da qual falou Henrique Dussel, ele ainda se apropria desse olhar pós-moderno, que ainda é um olhar, né, dos marxistas europeus, embora Marx ele tenha dado um embate para que se refletissem essas questões, o marxismo propriamente, ele dá mais conta de questões sociais, operárias do europeu do que do contexto das especificidades culturais e do processo de esqueci a palavrinha agora, processo de apagamento mesmo desses povos, né, das culturas periféricas. E aí a crítica
crítica, né, que o Dussel, junto com o grupo de filósofos nos anos 60, que repensa a cultura, a crítica da cultura, por quê? Porque naquele momento a crítica da cultura, ela ia por dois caminhos, ora para uma tentativa de resgate fascista de uma concepção nacionalista, presente na própria formação das ditaduras na América Latina, e no outro ponto, quando ela não ia por esse caminho nacionalista alienante, ela ia por um caminho de pensar a cultura pela pós-modernidade. Só que aí, quando ele traz essa reflexão de que essas culturas elas são anteriores à modernidade, elas existiam antes da modernidade, elas não podem ser pós-modernas. Até porque a crítica pós-moderna, que tenta se colocar como crítica pós-moderna e estabelecer, por exemplo, o elemento da paródia como um dos elementos centrais da crítica pós-moderna, pensando no contexto da cultura e da literatura, ela vai pensar essas estruturas desiguais que estão presentes na própria cultura eurocêntrica. Um proletariado, uma burguesia que surge a partir de um discurso iluminista, mas que não cumpre a sua proposta de liberdade e igualdade. Então, ela está mais pensando no contexto eurocêntrico e depois estadunidense do que essas culturas do Sul. Como os teóricos, né, da transmodernidade e os pensadores, né, da cultura asiática vão pensar. Então, o próprio Homi Bhabha ele utiliza esse termo pós-modernidade, até no livro chamado, eu acho que é o que é a cultura ou a cultura, não lembro bem, em que ele vai pensar, né, esse pensamento diferente, crítico dessas culturas, mas usa esse termo, é o local da cultura. Obrigada, Daiane. Me fugiu. Então, ele vai pensar justamente nesse livro essa formação consciente dessas culturas. Então, mas ao fazer isso, ele ainda se apropria de um termo que não reflete essas culturas. Por isso o transmoderno, aquele que é além da modernidade. E quando o Dussel pensa transmodernidade, ele pensa na relação estabelecida entre as periferias, que ele vai dizer que é uma consciência ontológica que nasce da relação entre Ásia, África e a América, a ameríndia, né, como ele chama. Então, a América indígena ou ameríndia. Da parte da consciência desses povos que surge esse além da modernidade. E aí você pode achar, inclusive, um dos artigos que eu trago como referência aqui, que ele vai, na verdade, fazer uma síntese do pensamento dele em todos os outros livros que ele escreve, a exemplo da Ética da Libertação, você acha facilmente, Fred, na internet, Transmodernidade e Interculturalidade, que é um texto de umas 24 páginas, mais ou menos, em que ele faz uma síntese do pensamento que ele desenvolveu ao longo das décadas, desde os anos 50 até os anos 2000. Dussel é um filósofo argentino, mas que se consolidou no México, porque por causa da ditadura ele fugiu para o México. Ele fugiu para o México nos anos 70 e está lá até hoje, né, como professor universitário. E apesar de ser um senhor de 82 anos, ainda faz pesquisas muito pertinentes em relação a essa nossa compreensão de identidade. E o elemento central é essa cultura popular, que não é qualquer cultura popular. São essas manifestações, são essa produção de conhecimento feita pelo povo, feita por grupos que advêm e que advêm do povo e que se distanciam dessa perspectiva moderna, que de algum modo consegue manter uma alteridade. Ele vai falar sobre esse elemento da alteridade como um elemento importante. E quando você cita, por exemplo, a indígena, que falou, eu esqueci o nome dela também, lá no primeiro dia, que foi um dia muito rico, né, com Heloísa Buarque de Holanda também, e foi maravilhoso. E você fala da questão de como, retomando a fala da indígena, como ela fala o quanto o indígena ele é colocado como preguiçoso, esses estereótipos que também estão presentes quando a elite ilustrada ou eurocêntrica ou estadunidense
olha para os povos nativos ou afrodescendentes. Mas isso está dentro daquilo que a própria modernidade inaugura, que é o discurso bipolar, do qual fala Dussel, do qual fala também o Oswaldo Ardiles, que eu trouxe como exemplo, que é lá do grupo da crítica cultural dos anos 60, desse espaço da Argentina. E no caso do Oswaldo Ardiles, ele é argentino mesmo. Quer dizer, os dois são, né? Só que Dussel mora no México desde os anos 70. Então, veja, eles falam exatamente disso, de como essa bipolaridade, essa dualidade criada pelo discurso moderno vai colocar o bom contra o mal. Então, o bom sou eu, homem branco, europeu, e o mal é tudo aquilo que não se enquadra no meu discurso universal. Então, aqui são só algumas deixas para que vocês possam, né, pensar dentro dessas novas perspectivas que a gente discute, né, de alguns anos para cá, desde os anos 60, que está dentro de uma perspectiva maior, que é a decolonialidade, né? O próprio Dussel vai falar isso, que é importante decolonizar o pensamento a partir dessa linguagem, que é o que Luiz Ribeiro chamou aqui de revide, que eu achei fantástico, na poesia islã. Então, eu deixo essas deixas para que vocês leiam essas autoras, para que vocês pesquisem esses críticos, essas críticas também. No contexto da América Latina, a gente tem uma crítica literária e escritora também muito importante, que é a Josefina Ludmer, que ela vai, inclusive, refletir o aspecto do tempo, a história do próprio sujeito, e vai pensar isso no contexto da Argentina, mas que reflete muitas das nossas inquietações também no contexto brasileiro, né? Por isso que eu trago de maneira mais ampla, eu poderia partir só da literatura brasileira, mas pensando o próprio pensamento transmoderno, que é transversal, aí eu proponho essa leitura entre essas autoras indígenas do continente. É claro que eu tive que fazer uma seleção aqui, um recorte, poderia ter trazido autores da Argentina, do Uruguai, enfim, mas eu escolhi trazer essa autora, né, da cultura Mapuche, que eu esqueço o nome sempre, Roxana Miranda Rupalhaf, que é também professora. Ela se deslocou do sul, como ela diz, porque a cultura Mapuche se concentra no sul do Chile, e foi para uma parte mais central do Chile, onde ela atua como professora de língua. Então, é bem interessante também como esse processo de apropriação da escrita, que é um aspecto positivo da modernidade, possibilita esse revide. E aí eu deixo isso como reflexão e agradeço pela escuta, agradeço pelas falas, né, generosas do Fred, sempre muito acolhedor, de Vanessa também. E é um imenso prazer estar aqui com vocês. E parabéns pelo evento, parabéns a todos que compõem o LIGEPS, ao professor Hermano. Vocês têm feito um trabalho muito importante e bonito aqui, dentro do contexto da universidade, e levando essas discussões, né, para a comunidade, porque é isso, a gente tem que começar a pensar a literatura num lugar de compreensão crítica mesmo, senão fica só o belo pelo belo, como os clássicos queriam, dentro desse sujeito universal, e que não alcança, né, a nossa realidade e a nossa experiência estética da vida. Então, meu imenso agradecimento, abraço, e até uma próxima vez. Amanda, muito obrigado mais uma vez. Eu e todos aqui do grupo, né, agradecemos mais a sua participação, sempre muito riquíssimas. Com a Vanessa, desde ser maravilhosa, realmente é.